Cléo Alves, que é psicanalista, bem-vinda novamente, agora mais de pertinho. Mais de pertinho. Aqui, bem-vinda. A gente vive um tempo que a família não é tão valorizada assim, né, Cléo? Primeiro, eu estou imensamente agradecida e honrada de estar nesse lugar tão abençoado, né? Para falar exatamente desse tema, né? Que é tão desafiador, né? E como o próprio Frei Gilson fala, né? Que família é projeto de Deus. Exato. E por ser projeto de Deus, a gente precisa aprender a cuidar, porque a gente tem aí um mundo querendo destruir o tempo todo. E dá trabalho? Dá, Renata, muito. Mas eu acredito assim que é um trabalho que vale a pena. É uma construção diária, né? É uma decisão. É uma decisão. Para a gente que tem família, não só os filhos, mas o casamento, ela é uma decisão diária também, né? De fazer dar certo, de querer fazer dar certo. E na realidade, assim, quando eu olho para a família, qual que é a base da família? A base da família é o casal. Se o casal ele não está num processo harmonioso, se ele não está num processo estruturado, como que, né, quem está à sua volta vai se sentir? Né? É um processo extremamente trabalhoso. Dentro da minha dinâmica, dentro do meu trabalho, do dia a dia, quando eu recebo os casais, né? Porque eu vou ali no meio da guerra, eu brinco assim, eu entro no meio da guerra. Né? Quando os casais me procuram, né, buscando ajuda, eu já acho isso algo tão maravilhoso. E saber, Renata, que tem muita procura hoje, graças a Deus. É o primeiro passo, não é, Cléo? É o primeiro passo. A gente assim vê que não está tudo bem. E buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda. Exato, esse é o ponto, né? As pessoas têm muito até um preconceito, né? Uhum. Ir para a terapia, ir para um processo de buscar ajuda, porque em algum momento eu acho que eu estou falhando, e não é que a gente está falhando. O que eu percebo na dinâmica, sabe, Renata? Nós não fomos ensinados a como construir um casamento de verdade e o que de fato é um casamento. Casamento não é um mar de rosas, não é esse processo todo fantasioso que as pessoas idealizam. E aí quando entram para a dinâmica e começam a acontecer as dificuldades, vem a frustração e aí qual que é o processo, né? Um jogar a culpa no outro. Você é a especialista, claro que você vai falar disso muito melhor que eu, mas eu acho que nós estamos vindo de algumas gerações em que o casamento era muito diferente. Né? Então a gente veio de uma geração lá que os pais escolhiam o marido para a filha, ou que se casava assim muito cedo, sem o tempo necessário, porque o namoro é o tempo necessário também para conhecer. E daquela frase que acho que muitas pessoas já ouviram, é assim mesmo. Ah, não tá bom, mas é assim mesmo. Então acho que vem dessa cultura de que não tá bom, mas tudo bem, fica por assim. E para as pessoas começarem a entender que dá para melhorar, que dá para ter um lar harmonioso, não só porque é bacana, é porque é um legado para os nossos filhos, né? E é só, independente de como está esse relacionamento hoje, é possível transformá-lo. A partir do momento que você decide e coloca essa decisão em ação e vai de fato buscar ajuda, entender como é que funciona o casamento, entender como que funciona um diálogo no casamento. Às vezes as pessoas têm aquele processo, né, até, a mulher tem que aceitar tudo, tem que entender tudo. E existe todo um processo dentro de uma dinâmica do casamento. Eu acho que casamento, né, e o que eu vejo dentro do consultório é uma construção de duas pessoas. E nas minhas redes sociais as pessoas até me criticam muito que eu jogo muita responsabilidade sobre a mulher. Mas o que eu acredito? A gente, quanto mulher, a gente tem um processo tão grandioso dentro da gente que se eu decidir e eu colocar isso em ação, eu sou capaz de transformar esse relacionamento. Mas não como um peso, não como um fardo, mas porque eu mereço viver dentro de um relacionamento bacana, eu mereço ser feliz dentro desse relacionamento, meus filhos merecem me ver feliz. E eu acredito muito nisso. E eu acredito que a gente, quanto mulher, né, a gente tem toda essa leveza para trazer isso para dentro das nossas vidas. A dinâmica dentro do processo do homem, e o que eu vejo no consultório? A mulher vem, o homem ele é mais resistente, mas quando ele percebe que funciona, quando eu ajusto alguma coisa aqui internamente que eu percebi que eu estava fazendo errado, e eu ajusto e ele vê resultado em mim, automaticamente ele entra nesse processo. Às vezes você não precisa fazer esforço nenhum.
nenhum. Eu tenho casais, né, que dão depoimento, inclusive eu tenho um casal que ele fala, né, que ele era muito resistente, fala assim, Deus vai resolver o meu casamento. E aí foi quando ele entendeu que ele precisava ir para o processo terapêutico e perceber que o processo de entender o que ele viveu na infância, o que a esposa viveu, porque a gente vem de ambientes diferentes, Sim. Né, Renata? E essa dinâmica, para você construir um relacionamento, você saber diferenciar, você não criticar, você não julgar, e vocês decidirem, não, eu vou construir o meu ambiente. Parece um clichê, mas é verdade, né? Quando se fala que a gente coloca duas pessoas muito diferentes convivendo dentro de uma mesma casa. Então, que vieram de histórias diferentes, de costumes, até de costumes simples, de hábitos simples do dia a dia. De valores, né? Convivendo dentro de uma casa. Então, realmente, acho que precisa desse ajuste, né? Até chegar num ponto em que aquela família começa a sua história. E aí, onde que é o ponto desafiador dentro da construção de um ambiente saudável, né, Renata? É que as pessoas têm essa dificuldade de parar, deixa eu olhar aqui para você. Deixa eu entender quem é a Renata de fato, quem está aí dentro. Porque quando a gente está dentro desse processo do namoro e que a gente, né, noiva e vai casar, a gente ainda está num processo muito fantasioso. O dia a dia, a realidade de construir um ambiente saudável, de construir um casamento, com os desafios, com as dificuldades que a gente enfrenta, é que de fato a gente consegue colocar para fora a nossa essência. E aí quando a gente tem coragem de olhar para o outro, né, longe das nossas expectativas, porque o que eu escuto muito é assim, mas ele mudou muito. Mas agora ela está muito diferente. É muito diferente do namoro. Claro que é diferente. O momento é diferente, a situação é diferente, mas a essência do outro está ali. O quanto eu me preocupei. O que é valor para você? O que não dá para negociar dentro desse casamento aqui? As pessoas têm essa dificuldade. Quando a gente trabalha dentro do processo de terapia de casal, essa dinâmica é um dos processos que, assim, é muito transformador. E é imediato o resultado, não é uma coisa... É imediato. É um resultado que surge imediato, inclusive nas atitudes, na forma como eu vou tratar o outro. Para quem está assistindo, a gente ainda não casou, ou para quem já casou também e quer melhorar o casamento, sim. O que você acha que é mais desafiador a gente aprender sobre um relacionamento, sobre um casamento? Eu acho assim, o processo mais desafiador é a gente entender, e que foi para mim, tá, Renata? O mais desafiador dentro do processo da dinâmica de casamento é que quem é prioridade dentro do casamento? Quem? Porque o que a gente aprendeu, né, dentro desse processo? Os filhos, eu morro pelos meus filhos, não sei o quê. Mas quando eu entendi que a prioridade dentro do casamento tem que ser aquela criatura que eu escolhi para viver o resto da vida, foi algo que eu tive que trabalhar comigo, porque a minha infância toda, a minha vida toda, eu entendi que eram os filhos que são prioridade, que tudo. Não. É o nosso cônjuge, é o nosso parceiro, foi essa criatura que eu escolhi para viver o resto dos dias. Então, quando eu coloco o meu marido, a minha esposa no lugar correto, a dinâmica do relacionamento fica mais tranquilo. Quando eu tiro os filhos desse processo de eles são prioridades de tudo, a gente vai fazer tudo, o casal se afasta. O casal se afasta, o que acontece com o ambiente familiar? Desestrutura. Eu acredito que a dinâmica mais desafiadora para um casamento, quando a gente decide construir de fato, é a gente colocar a pessoa que a gente escolheu como prioridade em tudo. E isso influencia diretamente no bem-estar, na harmonia com os filhos. Exato. Também, não é? Cada um fica sabendo qual é o seu lugar. E as crianças vão viver num lar saudável. E assim, se você enxerga, né, se as crianças crescem num lar em que os pais têm esse processo de autoridade, de respeito com eles, e eles podem ser filhos, isso é libertador. Né? Quando a gente inverte essa dinâmica, que o filho sai do papel de filho, ele acaba assumindo uma responsabilidade que não é dele. E às vezes, né, a gente, por não ter tido essa oportunidade de aprender antes, de administrar antes, quantas vezes a gente já cometeu, né, esses erros? E quando a gente olha para uma situação dessa, não é para a gente se culpar, porque às vezes quando eu estou tratando isso, a primeira coisa que a pessoa já carrega para o coração é uma culpa. Não, até agora eu fiz o que eu sabia fazer e o que eu acreditava que era certo. A partir de agora eu entendi, preciso colocar meu marido como prioridade, preciso colocar minha esposa como prioridade, mas as pessoas ainda têm um processo muito resistente em relação a isso. Porque casamento não é uma união. As pessoas confundem. Casamento é unidade.
Não é isso que a gente escuta? A partir de agora, vocês são um só. Sim. Então, unidade. Então, eu sou um com meu marido. Então, não há nada que possa dissolver esse casamento. Então, eu não posso ter pensamento, mas se de repente acontecer isso, de repente acontecer isso, significa que eu ainda não estou em unidade. E trazer esse casamento para um processo de unidade, ele dá muito trabalho. Porque a gente, hoje, o que eu percebo na dinâmica? Existe muito o processo da separatividade. A gente já casa, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso é sua responsabilidade, isso é minha responsabilidade. A gente não entende, não. A partir do momento que a gente casou, é tudo nosso. É toda a nossa responsabilidade. A gente organiza algumas coisas. Isso aqui é prioridade sua, isso aqui é minha. Mas a responsabilidade é ali. É a estrutura do casal. Quando o casal consegue sentar e alinhar isso, é libertador. Você recebe muitos casais frustrados, pensando, porque a gente escuta muito isso, quando o casamento não está bom, vamos ter um filho para melhorar o casamento. E aí, quando vem o filho, o casal percebe que não é nada disso, porque a criança, no início principalmente, ela demanda demais, não é? Então, tem privação de sono, tem os horários todos bagunçados, tem a responsabilidade de cuidar daquela criança. Então, se o casal não está bem nesse momento, a chance de piorar é muito maior. E acontece muito divórcio, né? Depois que os casais têm o primeiro filho. Exatamente por isso. E dentro de uma dinâmica também, nós não fomos ensinadas a como ser mãe e como ser esposa. A tendência da mulher, quando ela tem um filho, ela se volta completamente para aquela cria, né? Então a gente vai lá cuidar aquele bebezinho, Eu cometi muito, né, esse processo. E a gente esquece que a gente também ainda tem o papel de esposa. Ai, Cleo, mas é muito sobrecarregado, sim. Mas quando a gente entende, e se a gente conversa, olha, meu amor, agora a gente está com o nenenzinho, vamos focar nele. Existe um diálogo, existe um processo. A gente não vai conseguir ter tempo para a gente, porque a gente precisa focar, mas a gente vai ajustar esse processo, né? Vamos voltar a ter o nosso processo. O que acontece quando os casais têm o primeiro filho? Eles se perdem, eles deixam de ser casal. E aí, onde começa a desestrutura de uma família. Porque a base de uma família é o casal. Se o casal deixa de ser casal, se ele não está mais nesse processo, e olha que responsabilidade que o filho carrega. Uhum. Eu carrego um peso de separar os meus pais. E isso vai para a vida, né? Opa! Da criança. Opa! Até em futuros relacionamentos que ele vai ter. Quantos adultos eu atendo de um processo adoecido que tem um processo assim, eu não quero me relacionar, eu não quero casar. Por quê? Porque eu assisti, eu convivi um relacionamento aqui dos meus pais extremamente adoecido e eu não quero isso para mim. Agora, Cléo, um divórcio, ele não acontece da noite para o dia. Não. Não é um dia que o marido ou a mulher decidem, o casamento acabou, eu vou embora de casa. É um processo. Esse processo, ele dá sinais? Muitos. Muitos. O que eu percebo nessa dinâmica toda, né? A gente não quer enxergar os sinais. A gente tem esse processo. E aí, não quer enxergar, a gente não nega, a gente não busca ajuda. Eu, quanto terapeuta de casal, eu posso me orgulhar que até hoje, todos os casais que eu atendi, não teve nenhum processo de divórcio. E é uma coisa que eu carrego no meu coração e agradeço a Deus todos os dias. Não significa que, nossa, não vai acontecer. Mas até hoje, durante esses 8 anos que eu atendo, graças a Deus, o histórico que eu tenho. E quando eu vejo o casal postando lá, celebrando mais um ano de casamento, meu Deus, isso é uma vitória. É uma vitória. E quando eu vejo, tá lá a foto da família. Porque família, para mim, é muito importante, Renata, muito importante. E quando você tá nessa dinâmica, que seu casamento tá adoecido, que você tá com pensamento de divórcio, qual que é o primeiro passo? Deixa eu olhar aqui dentro. Deixa eu examinar o que de fato tá me fazendo mal. Porque às vezes o processo não está no casamento. O processo está aqui, nas coisas que eu carrego, nesse monte que eu reproduzo sem saber. Quantas histórias eu escuto no meu consultório? Eu não queria reproduzir a história da minha mãe e eu estou vivendo a mesma coisa. E é inconsciente em muitos momentos, né? Na realidade, é tudo inconsciente. Porque, assim, por mais que eu fale, eu não quero viver isso. Isso não tira de mim a possibilidade de que eu vá viver se eu não tratar, se eu não cuidar, se eu não entender a origem desse processo de fato.
Por quê? Porque está registrado no nosso DNA. É como se fosse uma necessidade para eu provar para essa mãe que eu faço parte dela. Então, eu te amo tanto que eu vou sofrer tanto quanto você sofreu. É por isso que precisa de ajuda, não é? Exato. Para sair desse processo. Exato. E quando a gente tem essa clareza, é libertador. Libertador. Dá muito trabalho, porque você tem que enfrentar as suas sombras. Você vai ter que olhar para coisas que talvez você não queira olhar. E que muitas vezes, se o relacionamento não tá bom, a nossa tendência, né? Do ser humano, e o relacionamento, qualquer que seja, não só no casamento, é a gente olhar muito para o outro. O outro mudou, ele não faz o que eu quero, ele mudou muito, não gosto de tal coisa. Mas nem sempre o problema está na outra pessoa. Começa em nós, e não querendo eximir ninguém de culpa aqui, ou do que a outra pessoa pode ter feito de errado. Mas tem muito processo que é nosso, que é interno. Sim. E eu não consigo mudar o outro, né, Renata? Não consigo, não tenho autonomia nenhuma. E uma coisa que eu trabalho, mesmo que seja 100% o problema do outro, mas se você melhorar 5% em você, o seu relacionamento melhorou 5%. Se você conseguir transformar algo em você, né? Eu sempre gosto de falar sobre 10%, você melhorou 10% do seu relacionamento. A sua estrutura familiar também já melhora. E o processo terapêutico é muito libertador por conta disso, né? Eu entender que está nas minhas mãos. É minha responsabilidade. Já que assim, o processo de você construir um casamento, eu sempre falo assim, o quanto você está disposto a construir? De fato, de enfrentar, porque assim, o que muda o outro? O meu comportamento, às vezes, muda o comportamento do outro. Mas eu mudei primeiro, eu melhorei primeiro. E isso é algo e muito forte. Quando acontece esse processo... E na parte negativa é a mesma coisa também, não é? Porque se a gente reage de uma forma brusca, a tendência é o outro também reagir de uma forma brusca, até numa discussão. Não fisicamente, mas com palavras, e que palavras que agridem muito. Então, talvez essa mudança minha também, numa discussão, já seja uma mudança pequena, mas que o outro vai, sem perceber também, mudar. E o que eu trabalho muito é assim, Renata, aprender a passar a minha mensagem. As pessoas, dentro de um casamento, a gente precisa entender que o conflito ele vai existir sempre. Porque a gente está falando de dois seres humanos, né? Sim. Completamente diferentes. Mas eu preciso aprender a resolver esse conflito sem brigar, sem entrar numa guerra. E é possível isso? É possível quando eu consigo mandar a minha mensagem da forma correta. Porque às vezes, como a gente não foi educados, né, para esse processo, eu quero que você entenda, mas eu não falo com clareza. Uma coisa que eu aprendi dentro do meu casamento, se eu quero alguma coisa com o meu marido, eu sou muito clara e específica com ele. Muito. Porque senão, aí depois eu vou ficar frustrada porque eu mandei uma mensagem mais ou menos. Não, seja claro, seja específica. E aprender... Amor, sabe o que eu percebi? Que ultimamente você está trabalhando muito, você está numa correria. E aí eu entendo que seu trabalho é corrido, é puxado. E quando eu vou falar com você, você está sendo estúpido. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu mandei a minha mensagem e ele não vai ficar armado. Ele não vai ficar armado, porque quando eu já vou apontando, você está trabalhando demais, você não me dá atenção, a pessoa automaticamente ela se arma. E ela não te escuta. E aí começa a briga. Não resolve o conflito, porque você não está indo para resolver. Se eu quero resolver, eu preciso fazer com que ele valide o meu sentimento. Acho que a mensagem principal que você deixa aqui, acho que é essa, né? Saber passar a mensagem e saber buscar ajuda, principalmente. Porque o casamento ele não está perdido desde o começo. Ou como você falou, quando a pessoa casa já pensando, se não der certo eu separo. Tem que ter essa construção diária, tem que ter esse trabalho, essa disposição do casal de fazer dar certo e de procurar uma ajuda quando não está dando certo. E entender, uma das coisas que eu aprendi também, Renata, amor não é essa coisa fantasiosa que as pessoas esperam. Amor é uma decisão. Quando você coloca isso no seu coração, que eu decido todos os dias amar essa criatura que eu escolhi, pronto, fica mais fácil. E entender que casamento é construção.
Quando a gente consegue colocar isso de uma forma profunda dentro da gente, fica muito mais simples. E que com terapia ou sem terapia as discussões vão acontecer, Opa! os problemas vão acontecer porque estão aí, problemas financeiros às vezes que afetam tantos casamentos. A diferença é saber lidar com isso, não é? Para sair disso de uma forma mais leve, mais tranquila. E sobretudo, né, ter essa que é possível. Sim. Às vezes você acha assim, meu casamento não tem mais jeito. Tem. Se você quer lutar por ele, se você quer construir, tem jeito. Eu sempre falo assim, quando eu recebo os casais, a mensagem que eu tenho aqui dentro é porque eles não estão buscando um processo para um divórcio. Porque senão eles não me procurariam. Eles estão buscando uma ajuda para eles se reencontrarem novamente. Então a gente vai trabalhar, fazer o que for possível para que essa construção aconteça. E quando existe essa decisão, não tem nada que destrua isso. Que bom, e que as famílias prosperem em 2024, porque como a Cleo fala, que está aí no vídeo para vocês, as famílias não são descartáveis, e o contato da Cleo está aí para vocês também. Vão até as redes sociais, vão entrar em contato com ela, para que a gente tenha famílias felizes nesse ano, né, Cleo? Saudáveis. Exato, né? Porque assim, estar num casamento, né, por estar também, né? Eu quero estar e quero estar feliz. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é a sua felicidade. Cleo Alves, muito obrigada. Bem-vinda sempre no Mulher.com, volte outras vezes e que você tenha um ano lindo também. Você também, muito obrigada, Renata.